Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é Lionel Messi. Tinha um tempinho até que ele não virava assunto aqui no canal, mas para variar ele tá de volta e vira sempre um personagem, um protagonista, e dessa vez contra o Valladolid no Campeonato Espanhol. Ele foi o grande nome do jogo, com 2 gols, 2 assistências, aliás, 2 belos gols, 2 belas assistências na vitória do Barcelona para cima do Valladolid por 5-1. E isso, acho que renasce um assunto que é bastante recorrente até, mas que é inevitável também, sobre o tamanho da diferença que ele faz com a frequência que ele faz. Por quê? Porque muita gente acaba diminuindo, relativizando, é contra adversários mais fracos do campeonato e tudo mais, e acho que o grande ponto é outro. É como a gente se acostuma com algo que é anormal e como a gente passa a enxergar, até a banalizar essa anormalidade que é o Messi restabelecer a normalidade, se a gente quiser falar dos padrões do Campeonato Espanhol, porque La Liga nesse início de temporada tem algumas particularidades, dá até para dizer que é um início abaixo da expectativa do campeonato, quando a gente olha principalmente para os principais candidatos, né? Real Madrid já está se arrastando há algum tempo, tem vários problemas para resolver. O Barcelona coletivamente também está muito distante do nível esperado, do nível considerado o ideal ou o mínimo aceitável até. E o Atlético de Madrid num processo de transição, ainda rodando o time, tentando encontrar um melhor sistema, oscilando de um jogo para o outro, tendo pontos positivos, outros nem tanto. Mas claro, o campeonato também tem tido destaques positivos, a surpresa que é o Granada, o bom futebol da Real Sociedad, bons jogos do Sevilla, para citar alguns dos exemplos. Mas é um início de temporada um pouco estranho. E qual é a normalidade do campeonato? Nos últimos anos, é a gente enxergar um nível muito bom de competitividade, de diversidade de estratégias quando a gente olha para a tabela, mas com o Barcelona geralmente se estabelecendo ali como um time a ser batido e geralmente ficando com o título, o que ainda é o normal pensando na atual temporada. Mas como que o Barcelona chega a essa normalidade, a esse nível de aproveitamento? Como ele se desprende dos demais dentro dessa disputa? Muito por conta do Messi. E aí a gente volta para o tópico principal do vídeo, que é justamente isso. O Messi teve um período de lesão, então esse início de temporada do Barcelona, além de ajustes, além de dificuldades aí para conseguir botar em campo o que pode passar a ser o time titular, desde que o Griezmann chegou, existe toda essa dúvida de como vai ser o ajuste ideal, isso até pelas lesões no início da temporada abriu o caminho para o Ansu Fati jogar um pouco mais, virou sensação e tudo mais. O Arthur tem feito bom início de temporada, o Frenkie de Jong já deixou claro que é um jogador que tem muito a contribuir e tudo mais. Então é um início ainda de oscilações e de busca por uma melhor formação e um melhor funcionamento no Barcelona. Uma coisa que não muda é, com o Messi, a capacidade de desequilibrar, de decidir jogos, que às vezes são muito mais difíceis do que o resultado final vai sugerir, isso o Messi continua fazendo a diferença. Então, eu citei o jogo que foi o de hoje, que serve como gancho para esse vídeo, porque o Messi deu 2 belíssimas assistências, uma para o Suárez, a outra para a infiltração do Vidal, que taticamente é um outro ponto curioso e importante, que é essa alternativa que ele dá, esse poder de infiltração do trio de meio-campistas, então tem sido usado em alguns momentos pelo Valverde também, características diferentes de outros jogadores dentro do elenco. Golaço de falta, o golaço, que aliás é o 50º gol de falta na carreira do Messi, um especialista de alguns anos para cá, né? Não é a carreira inteira dele como um especialista em bater falta, isso é muito mais recente, muito mais de uns 5 anos para cá mais ou menos, mas hoje é indiscutível que está entre os melhores do mundo, e a capacidade dele para gerar os gols, a própria finalização no passe do Rakitic no outro gol dele foi bonita também, a potência que ele consegue colocar num bom passe que recebe. Então é mais uma vez isso. O anormal, que é o Messi, produz com tanta frequência, tantos gols, que a gente passa a encarar como algo corriqueiro. E não deixa de ser, quando a gente olha para o Campeonato Espanhol. Então a diferença que a gente vê na classificação e às vezes no placar é muito mais condicionada pela frequente anormalidade, e aí é de propósito mesmo, porque por mais que seja anormal, acontece com muito mais frequência do que qualquer outro jogador poderia produzir, e essa é um pouco a tônica da década no campeonato, né? Porque todo mundo, ou muita gente passou a encarar e até a diminuir o Campeonato Espanhol por conta das goleadas e das grandes vitórias de Real Madrid e Barcelona, mas isso tem muito mais a ver com o nível que nessa década a gente viu de Messi e Cristiano Ronaldo decidindo com uma frequência gigante, com números fantásticos, totalmente anormais, do que necessariamente por um nível baixo de adversários. E isso volta a ficar frequente. Aliás, se a gente pegar pós-lesão do Messi, quando o Messi retorna, o Messi chega a entrar, por exemplo, no segundo tempo do jogo contra o Granada, que foi a derrota do Barcelona, a última derrota do Barcelona, mas depois disso, quando ele começa a ser titular, ele joga 45 minutos, começando contra o Villarreal na rodada seguinte.
A partir daquele jogo, são 6 jogos com ele sendo titular e são 6 jogos com o Barcelona vencendo, com participação direta dele em pelo menos um gol, seja com gol ou assistência. Isso vale para o Campeonato Espanhol, isso vale para a Champions também. Em jogos complicados, por exemplo, contra a Inter de Milão, contra o Slavia Praga, que está fazendo uma boa Champions até aqui, pela dificuldade que tem conseguido impor seus adversários num grupo dificílimo na Champions, e agora no Campeonato Espanhol, uma atuação que foi de gala, foi num nível Messi, com esses 2 gols, 2 assistências e outras situações produzidas pelo argentino. Então é um pouco do resumo desse campeonato que tende a voltar à sua normalidade a partir do momento em que, como eu brinquei até no Twitter, o Messi teve mais um dia normal da sua vida, fazendo 2 gols, dando 2 assistências e acabando completamente com o jogo. É algo que a gente se acostumou a ver, é algo completamente fora da curva e que acontece com uma regularidade tão grande que a gente, ou muita gente, passa até a banalizar. Eu tendo a ter o cuidado de não entrar nessa banalização e, pelo contrário, de tentar exaltar e valorizar o fato da gente poder ver isso a cada semana, a cada rodada, a cada jogo, porque de fato não é normal. E o próprio Real Madrid tem sido um exemplo disso, porque, como eu já até falei em outros vídeos aqui no canal, o fato do Real Madrid ter sentido tanto, até na dificuldade para definir jogos a partir do momento em que perdeu o Cristiano Ronaldo, é um ótimo exemplo de como esses jogos não são tão fáceis assim quanto pareciam. O time até pode jogar bem, pode até produzir, mas nem sempre vai ter um índice de aproveitamento tão bom na hora de definir as jogadas e, consequentemente, definir os jogos. Mantendo os jogos abertos, você está sempre correndo riscos, e aí você pode ver um jogo escapar com um empate, com uma derrota, com um contra-ataque do adversário e etc. Mas enquanto a gente não tiver a noção exata do que vai ser essa falta que esses caras vão fazer, no caso do Real Madrid já dá para perceber depois do Cristiano Ronaldo, no caso do Barcelona, só quando o Messi já não estiver mais por lá. Talvez a gente caia nessa armadilha de não dar o devido valor ao que tem acontecido nessas últimas temporadas, não são nem últimas temporadas, né? Mais de uma década em um nível absurdo. Mas é isso, conta aí com os comentários de vocês, se inscrevam no canal, curtam, ativem aí o sininho também e deixem nos comentários. Um abraço, até a próxima.